Olá, turma! Eu sou a professora Kelly, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos trazer um tema sobre sala de aula invertida. Qual é o objetivo da nossa aula, pessoal? Identificar a dificuldade da turma, tanto no individual quanto no coletivo. Colocar o educando no papel de protagonista. Motivar o aluno para o conhecimento e aprimorar o aprendizado. Trabalhar a concentração aos estudos através das práticas e interações. O que nós trazemos aqui? Vamos deixar para trás aquele modelo de aula tradicional e trazer o aluno como centro principal. Os debates entre vocês e nós vamos dando o feedback, nós que eu digo, nós professores, vamos dando feedback de acordo com o conteúdo passado em sala de aula. Olha esses slides que a Pro preparou para vocês. Modelo tradicional, eu acabei de citar. Vamos dar aqui os exemplos de como funciona. No modelo tradicional, a transmissão de informação e conhecimento, e nós fazemos uma resolução de exemplos, o professor palestra e nós temos um aluno passivo. O que vem a ser esse aluno passivo? Esse aluno que absorve o conhecimento do professor, mas na sala de aula invertida, nós podemos pôr isso em prática de uma outra maneira. O aluno sendo protagonista, ele vai estar diversificando ideias ali com os colegas em turma. Olha outro exemplo aqui, ó. Exercício, projetos, trabalhos, soluções de problemas para estar realizando em casa. Na sala de aula invertida, olha como modifica isso. As atividades de simulação, atividades de projeto, trabalhos em grupos, debates, professor mentor e o aluno passa a ser um ser ativo. O que é um ativo? É um ser que vai produzir o seu próprio conhecimento através das suas experiências. Aí nós podemos fazer essas atividades através de leituras, videoaulas, pesquisas e resolução como exemplos. Mais um modelinho de sala de aula invertida. Antes da aula, aqui nós temos o educando se preparando antes da aula. Ele vai fazer o conteúdo de forma online, ele vai ser assistido de forma online pelo professor. Então aqui nós temos o procedimento antes da aula, durante a aula, nós vamos ter o professor ali como um mentor, como um facilitador para tirar dúvidas e depois da aula para avaliar e decidir por um novo tópico. Então quando a gente está nesse processo de sala de aula invertida, nós podemos compreender melhor, aplicar, analisar o conteúdo e trabalhamos habilidades cognitivas, recordar, compreender, aplicar e analisar. Até aqui tudo bem, turma? Momento sala de aula invertida. Olha esse outro exemplo que eu trago para vocês. Dando seguimento na nossa aula, qual é o papel do professor dentro de uma sala de aula, de um estudo invertido? É ser um mediador, é ser um facilitador para o aluno. Então aqui nós temos o antes, como a Pro já havia citado anteriormente, o aluno está se preparando de forma digital, de forma online, para preparar os seus estudos. Durante a aula ele tem o professor ali dando feedback, tirando as dúvidas, sanando todas as dúvidas que essas turmas tenham. E para o final, nós temos ali o após-aula. Nesse após-aula, nós podemos fazer ali um conjunto de ideias para poder debater e a gente ter noção do tempo e espaço que nós estamos em conjunto trabalhando essa habilidade. Pensando no protagonismo do estudante, vamos a essa citação. Por que eu quero trazer essa citação para vocês? Porque através dessa citação eu vou pedir para que vocês façam um exercício para que vocês tenham noção do que nós queremos com esse conteúdo aplicado hoje em sala de aula. Então vamos à citação, duas citações de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Nós falamos anteriormente que o aluno protagonista, ele vai produzir o seu próprio conhecimento. Ele vai debater entre os estudantes. Então aqui, a citação de Paulo Freire vai de encontro com esse tema que nós escolhemos hoje. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Olha que outro tema interessante. Turma, o que eu vou pedir para vocês? Baseado nessas duas citações, para a nossa próxima aula, eu quero que vocês façam o seguinte tema. O que podemos compreender e aplicar no nosso cotidiano, referente ao que nós falamos hoje
referente a essas duas citações de Paulo Freire, de que maneira a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, nas interações, nas rodas de conversa, nos trabalhos em grupos, mas lembrando que todo trabalho em grupo é super válido, é super importante, mas não podemos esquecer do trabalho individual. Então nós vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem e para a próxima aula eu peço a vocês que vocês façam uma reflexão sobre essa citação. Ok, turma? Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula.